Sr. Ministro da Administração Interna, Excelência, Sr. Comandante Tio, meu General Comandante, queria nesta oportunidade dizer que é uma honra muito grande também ter servido aqui neste Instituto, que é a minha casa, sob o comando de Vossa Excelência. Sei que brevemente vai haver rendição de comando, mas não queria deixar de lhe dizer o apreço que tenho e até, se me permite, a honra de ter servido aqui com o Sr. General, numa casa que é muito importante, a meu ver, para as Forças Armadas, mas onde há sempre uma clivagem entre o que é um estabelecimento militar e a nossa natureza universitária, que nos impele a sermos mais criativos, uma expressão mais singular, enfim, e o Sr. General tem sabido, a meu ver, interpretar muito bem a conciliação destas duas vertentes que não têm que ser necessariamente antagónicas. Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia, meu caro Jorge, meu caro amigo, Doutora Sílvia Vasconcelos de Almedina, Sr. Conselheiro Silva Miguel, cara Mariana, Srs. Oficiais Generais, Srs. Oficiais Militares, Senhoras e Senhores. Eu creio que não se pode falar desta obra e eu queria começar por agradecer o convite ao professor Bacelar Gouveia, me ter convidado em conjunto com a doutora Mariana Gomes Machado para vir aqui fazer uma breve apresentação do livro. Dizia eu que não se pode fazer uma apresentação de um livro sem falar um pouco sobre o autor. E a doutora Mariana já o disse e eu gostava de o sublinhar aqui novamente. A Universidade Portuguesa, creio eu, é devedora ao professor Jorge Bacelar Gouveia pelo facto de ele ter conseguido integrar estas duas áreas do saber e do conhecimento. Por um lado, a ciência do direito, por outro lado, a área dos estudos de segurança. Andavam um pouco dispersas, não quer dizer que nós, nas academias militares, não as tivéssemos tratado, e tratávamos certamente bem, e seguramente com a dimensão que é a nossa, do direito humanitário, do direito dos conflitos armados, enfim, com o direito policial, mas realmente eu creio que o professor Bacelar Gouveia é credor desse nosso agradecimento por ter, junto a uma Universidade Civil, uma Faculdade de Direito, conseguido, com o seu dinamismo, com o seu empenho, com a sua capacidade de liderança, de conciliar vontades, conciliar equipas e permitir que sejam hoje em dia reconhecidos como de alta qualidade muitos dos estudos nesta área do direito da segurança e muitos deles orientados pelo professor Bacelar Gouveia, designadamente no âmbito dos mestrados que já aqui foram referidos, Direito e Segurança, e também do doutoramento nessa área. E, portanto, creio que é de elementar à justiça esse agradecimento público e esse sublinhado que eu costumo fazer e queria novamente reforçar aqui. Quanto à obra que nós aqui apresentamos hoje, nesta segunda edição, eu creio muito importante dizer o seguinte: eu creio que este livro, Jorge, é um rasgo de novidade. É um rasgo de novidade, mas ao mesmo tempo assenta em critérios clássicos, que informam ou deformam muitas vezes o pensamento do jurista e do brilhante jurista, que neste caso é o professor Jorge Bacelar Gouveia. E se me permitem, eu gostava de sublinhar dois ou três aspectos importantes desta segunda edição, deste Manual de Direito da Segurança, que é mais do que um manual que tem que ser lido e que tem que ser relido para poder ser apreendido o seu sentido útil em toda a sua dimensão. O primeiro aspecto que gostava de sublinhar é a abrangência que o professor Bacelar Gouveia dá a esta obra. Não se preocupa apenas com a questão do direito interno, isso já seria muito, e eu já creio que seria um grande contributo para a ciência do direito, mas preocupa-se também com o direito europeu da segurança, com o direito internacional e particularmente com o direito internacional humanitário dos conflitos armados, e, portanto, ficamos com uma visão mais panorâmica, se me permitem, sobre toda a dimensão do direito da segurança, quer na perspectiva interna, quer na perspectiva internacional. Depois, e incidirei um pouco mais a minha apreciação sobre esse aspecto, no âmbito interno, e também de uma forma clássica, como é usual também no âmbito do direito constitucional e até do direito administrativo, dedica-se a duas componentes essenciais. A uma componente diretamente ligada à organização do sistema, de um sistema que é extremamente complexo, não quer dizer que seja complicado, mas dessa complexidade, a meu ver, até vem em ganhos de causa para a segurança nacional.
E depois há a segunda questão, que é a questão da atividade, enfim, da atividade operacional, mas também da atividade jurídica, das forças e serviços de segurança, das Forças Armadas e dos restantes eixos deste sistema. Trata, neste primeiro eixo, a meu ver, de um aspecto que eu gostaria de novo aqui sublinhar, que é a complexidade do sistema. Ao lermos o manual, nós percebemos a utilidade que este conceito de segurança nacional nos pode trazer, não apenas para compreender todo o sistema, mas para melhor podermos compreender a atuação das Forças Armadas, das Forças e Serviços de Segurança, nas suas várias dimensões. E por isso me tem parecido, e creio que o professor Bacelar Gouveia me tem acompanhado também nisso, e creio que o próprio livro é uma manifestação e mais um contributo para esse aspecto, e eu diria a urgência, talvez, ou se preferirem a necessidade de termos, tão rápido quanto possível, uma revisão constitucional neste particular aspecto da Constituição Portuguesa de Segurança. Não porque os resultados, e o Sr. Ministro muitas vezes o tem enfatizado, não sejam bons, mas porque eu creio que é em momentos de paz que nós preparamos a guerra e é agora que temos a capacidade de perspectivar, de verificar incongruências, de verificar sistemas repetidos, de verificar inconciliações, e o professor Jorge Bacelar Gouveia, quando lerem este manual, podem muito bem verificar que a forma como ele descreve um sistema que é harmonioso, é verdade que sim, que é harmonioso, mas como nós estamos em casa também podemos com sinceridade reconhecer que muitas vezes a harmonia do nosso sistema assenta num critério, muitas vezes do século XX, quando não até do século XIX. E nós temos que ter liberdade de refletir sobre estes critérios, sobre as forças, sobre o sistema de forças, sobre a capacidade operacional, quer das Forças Armadas, quer das Forças e Serviços de Segurança. Este manual, que, como digo, é mais do que um manual meramente universitário, ajudará certamente, se amanhã isso vier a ocorrer, a podermos refletir com mais propriedade, com mais seriedade, mas com mais conhecimento e, por isso, com mais exigência, essa revisão constitucional e as escolhas que necessariamente vão ter de ser feitas. Nos últimos anos, eu tenho dito que um axioma de partida do meu pensamento nesta matéria radica nesta simples afirmação. A segurança é, para mim, o tema do século XXI. Não encontraremos, neste tempo que nos calhou viver, a meu ver, uma outra temática, um outro tema que se compare ao tema da segurança nas suas várias dimensões. E nós estamos a assistir, nos dias de hoje, perplexos, àquilo que nos acontece em pleno século XXI, com uma crise pandémica que nos levanta também questões de segurança sanitária e outras questões paralelas a estas. O afirmar este axioma não consente que eu seja defensor de políticas securitárias. Não. Defender este axioma é conciliá-lo, como a doutora Mariana aqui disse muito bem, com aquilo que está disposto no artigo 27 da Constituição. E, portanto, com o direito à liberdade como eixo reitor destas políticas. Este manual é também a demonstração, a meu ver, daquilo que é evidente e que eu atrás referi, de algumas visíveis duplicações, de algumas ausências, de algumas incongruências. A título de exemplo, nunca me esqueço de repetir o facto dos Serviços de Informações da República Portuguesa não terem qualquer norma substantiva no texto constitucional, o que não deixa de nos questionar sobre a necessidade de termos essa norma, não meramente adjetiva, como existe hoje, dizendo-nos quem tem competência para aprovar o regime jurídico, mas indo mais além, mais aprofundadamente, e até estabelecendo uma norma que, de alguma forma, valoriza a proteção dos direitos, liberdades e garantias, não apenas pela importância da missão dos serviços, mas, sobretudo, pelas garantias que nós queremos ver no texto constitucional e, se me permitem, até pela dignificação constitucional desses mesmos serviços tão essenciais para o apoio à decisão política.
não deixa também ser curioso notar, com alguma perplexidade, ou talvez não, que neste século XXI, o tal século que nos calhou viver, nós vejamos incompreensivelmente revivalismo sobre penas de morte, revivalismo sobre castração química, revivalismo sobre a prisão perpétua. E para quem é cultor da ciência histórica, isto deve nos obrigar a refletir. E este manual é um instrumento para nós percebermos que a segurança é algo muito sério que não pode ser deixado aos populismos. E, portanto, temos que ser nós, a Universidade Portuguesa, o Instituto Universitário Militar, que com prudência e moderação, como diz o Ibsen, deve olhar para estas matérias, sabendo que quando tocamos numa área, podemos fracassar na outra, como se fossem placas tectónicas. Isto leva-me à seguinte afirmação. Há aí umas ameaças veladas que são as mais perigosas, porque são as subtis, que nos querem muitas vezes perguntar aquela tal pergunta complicada, que é saber quanto é que nós estamos dispostos a ceder em liberdade para ganhar em segurança. Eu creio que este manual atesta a necessidade que nós temos de não dar resposta a essa pergunta, porque essa pergunta tem incluso um programa político de ação, um programa contrário à teoria dos direitos fundamentais, um programa contrário à cultura dos direitos humanos. Chega, porque nós não podemos permitir que sejam os populismos a utilizar estes argumentos numa área de soberania tão importante como é aquela que os senhores servem e servem bem. Este livro, Jorge, a meu ver, demonstra o evidente. Demonstra que o artigo 27 da Constituição, o tal direito fundamental à liberdade e segurança, não é um artigo de ruptura. É um artigo que é o eixo da roda, precisamente, que nos deve impedir de responder a essa pergunta que nos fazem: quanto é que estamos dispostos a ceder em liberdade para ganhar em segurança? Porque, como digo, essa pergunta não deve merecer resposta por quem seja cultor dos direitos humanos, do respeito pelos direitos fundamentais. Sr. Ministro, se me permitir, eu concluo como comecei, felicitando o professor Jorge Bacelar Gouveia pela publicação deste livro Direito da Segurança, Cidadania, Soberania e Cosmopolitismo, que é mais do que um manual, que precisa de ser lido e precisa de ser relido. E, de alguma forma, esta obra, Jorge, é, a meu ver e ao seu jeito, um elogio à cultura dos direitos humanos, um elogio à teoria dos direitos fundamentais, um elogio ao constitucionalismo contemporâneo, um elogio à Constituição Democrática Portuguesa, à Constituição da Liberdade e das Liberdades. É um tributo ao Estado de Direito Democrático. Este livro podia ter, a meu ver, um outro subtítulo: Direito à Segurança, Elogio à Liberdade. Parabéns. Muito obrigado.